Boa noite a todos. Retornamos para mais um dia dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos juntos, já estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos há vários meses, né? Hoje iniciando o capítulo de número 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vem falar sobre a emancipação da alma. Esse capítulo vai das questões 400 até a 455. Ontem nós terminamos o nosso capítulo 7, falando já nos últimos dias sobre o esquecimento da alma. E a Kardec, então, agora vai abordar a emancipação da alma, lembrando, né, que essa segunda parte dos espíritos vem falar sobre a vida dos espíritos, né? Então, nós estamos estudando questões relacionadas ao retorno dos espíritos ao plano físico, e a emancipação da alma, nós vamos ver nas próximas questões, é algo absolutamente natural para todo mundo. Tá? Então, não é preciso ser médium para que você tenha, para que você tenha uma emancipação da alma durante o sono físico. Todos nós temos. Tá? Então, vamos lá. Na questão de número 400, Kardec vai perguntar: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Quer dizer, será que Kardec quer saber o seguinte: nós estamos encarnados, né, reencarnados. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, a gente fica aqui sempre muito feliz, né? E eles vão responder. É como se perguntasses ao encarcerado agrada o cárcere, se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Bom, dentro dessa pergunta e resposta de Kardec, nós vamos ter que mais uma vez chamar a atenção nos nossos estudos para a questão da generalidade. Então, lembrando, né, nós já vimos isso, falei isso com você sobre vários assuntos, em várias questões nos nossos estudos anteriores, né? Não há como você fixar, nem Kardec e nem os espíritos, fixar nessa primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, todas as possíveis situações e tudo que absolutamente os espíritos sentem, sabendo de antemão que há uma variedade imensa de graus evolutivos em relação aos espíritos. Ou seja, nós não somos iguais. Então, também aqui nessa questão, Kardec generalizou e obteve uma resposta genérica dos espíritos. Então, nós vamos perceber que tanto a pergunta de Kardec, ao que foi respondido pelos espíritos, se referem a espíritos, vamos dizer assim, mais equilibrados, né? Espíritos já com grau de maturidade, né? Então, estes espíritos, eles anseiam sempre o libertar-se do plano físico, anseiam a sua liberdade. Isso não quer dizer que eles buscam suicídio, não é isso. Mas é que muitas vezes estes espíritos sentem uma saudade de coisas que eles não sabem dizer quais são. Ou muitas vezes, no plano físico, na vida diária, se sentem estranhos, como se não pertencessem aqui. Então, eles têm esse sentido de cumprimento de dever, de cumprimento de tarefa, então anseiam pela libertação que um dia virá através da morte física. Mas nós vamos ter, por exemplo, só a título de exemplificação mesmo, nós vamos ter espíritos que estão gozando a vida no plano físico, né? Que gostam muito desse gozo exacerbado, né? Do poder, da beleza, do dinheiro, né? De todos os prazeres que a materialidade pode proporcionar. Então, nós não poderíamos entender que estes espíritos, eles realmente anseiam pela libertação, que eles se sentem como encarcerados, porque muito possivelmente, uma vez que elegem esse gozo irrestrito no plano material, muito possivelmente, quando desencarnarem, vão se encontrar em situação de perturbação, e não vão encontrar, certamente, essas mesmas alegrias, essas mesmas seduções no plano dos espíritos. Então, é preciso, então, trazer essa questão da relatividade dentro dessa resposta, para que nós possamos compreender o caminhar desse próximo capítulo.
Vamos lá, questão 401. O espírito, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, respondem eles. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Também aqui, nós precisamos fazer um comentário em relação à sua relatividade. Veja só, quando eu comento algumas questões com vocês e falo sobre essa generalidade, eu não estou de modo algum dizendo que a resposta é errada dos espíritos, não. Eu só estou chamando a atenção para vocês que numa primeira obra espírita, como é o Livro dos Espíritos, no século XIX, ele trouxe tudo que os espíritos consideraram essencial para o início, para a formação dessa doutrina. Não havia pretensão nem de Kardec, nem dos espíritos superiores, de abranger tudo que fosse possível dentro da doutrina espírita. Tanto é assim que ainda hoje nós estamos recebendo informações, novas revelações. Estamos aprofundando os nossos estudos nas reuniões mediúnicas, nos livros psicografados, nos estudos que são fruto de encarnados. A doutrina espírita, e isso eles fizeram questão de dizer, é uma doutrina progressiva, ela não está pronta, como não estava pronta no século XIX. Então, os espíritos superiores responsáveis por auxiliar Kardec na obra da codificação trouxeram aquilo que era essencial para a construção desta base, deste entendimento básico, permitindo, no entanto, que nós continuássemos avançando. Então, por favor, vocês que estão estudando comigo o Livro dos Espíritos, vejam o Livro dos Espíritos como o início de uma imensa estrada, que não tem fim. Não pensem vocês que ao estudarmos esse livro todo, nós saberemos tudo em absoluto. Em absoluto. Cada vez que você estuda qualquer obra da codificação espírita, como do espiritismo, que aí você engloba romances, você começa a perceber que é quase infinito o campo de conhecimento, de pesquisa e de busca que nós ainda temos pela frente. Então, quando Kardec recebe dos espíritos a resposta de que o espírito não repousa, também aqui eles estão se referindo a espíritos de uma certa elevação. Isso fica muito claro quando nós lemos, por exemplo, na obra de André Luiz, e vamos acompanhando esse próprio espírito, André Luiz. Nós vamos perceber que no início do seu tempo de restabelecimento, quando ele foi recebido na colônia Nosso Lar, ele dorme, e ele está desencarnado. Mas depois o seu próprio relato vai dizendo que ele vai necessitando cada vez menos de repouso. Mas nós vemos ainda André Luiz repousando. E isso nós também vamos ver, por exemplo, nas obras do espírito Inácio Ferreira. Então, Inácio Ferreira conta, através da mediunidade de Adilão Bacelli, que hoje em dia ele dorme cerca de 3 ou 4 horas, mas o seu espírito também descansa. Nós não temos relatos em absoluto se durante esse tempo em que o espírito desencarnado está repousando, se o seu corpo mental está realizando outras atividades. André Luiz conta-nos uma experiência dessa, quando ele adormece em Nosso Lar, o seu perispírito, né? Ele está desencarnado, e o seu corpo mental visita sua mãe, que está numa dimensão superior. Então, esse é um relato que há essa possibilidade. Mas, até agora, pelo menos, nos livros que eu tenho estudado, inclusive relido, porque agora eu estou numa fase de ler novos e reler aqueles mais antigos que eu gostei, que eu sempre vejo coisa nova. Eu ainda não achei essa informação absoluta, de que toda vez que mesmo o espírito desencarnado repousa, o seu corpo mental está em intensa atividade. Então, até então, nós temos que acatar
que dentro dessa resposta dos espíritos, eles estão se referindo a espíritos que já não mais necessitam deste repouso. Espíritos que, vamos dizer, permanecem em atividade no plano espiritual, sem precisar do que nós precisamos, de 7, 8, 10 horas de repouso do corpo físico. Tá? Mas nós vamos perceber que quanto mais imaturo é o espírito, quanto mais ignorante é o espírito, quanto mais denso é o plano espiritual onde ele se encontra, então, quanto mais materializado esse plano espiritual, maior densidade tem o perispírito do espírito desencarnado, mais necessidade, muitas vezes, ele vai ter de descansar. Tá? Então, eu gosto de fazer essas colocações, porque, de repente, você está estudando o livro dos espíritos e acha que tudo isso aqui está engessado, que nada vai poder dizer diferente disso daqui. Por isso que eu trago sempre para vocês esses comentários, lembrando da generalidade, porque nós temos uma infinitude de graus de evolução. Então, não necessariamente todos nós nos comportaremos da mesma forma no plano espiritual. E isso nós já somos sabedores pelas próprias descrições que os espíritos trazem. O Kardec também já tinha ciência disso. Só que ele não podia prever todas as hipóteses numa obra que é a obra básica. Então, por isso que eles cunharam esse entendimento geral, mas permitindo que os estudiosos do espiritismo continuassem aprofundando suas buscas, as suas pesquisas e as suas conclusões. Não que eu já tenha dado a conclusão definitiva aqui, não. Certamente daqui a 10 anos eu traria novas e novas informações para vocês, as quais eu fui me deparando com o estudo através do tempo. Então, isso que eu estou falando aqui, por favor, não é para engessar, é para abrir. Bom, agora ele vai entrar na questão 402. É uma questão interessantíssima e a resposta é imensa. Agora, poucos minutos antes da gente começar esse nosso estudo de hoje, eu estava aqui na dúvida se eu lia a resposta toda, se eu tirava alguns trechos de ressalva e comentava como eu tenho feito em outras respostas grandes, e acabei optando por manter essa rotina minha. Quer dizer, não vou ler toda a questão. Mas por que eu digo que é uma resposta interessantíssima? Eu, pelo menos, já fui privada de muitas perguntas sobre o sono físico e os sonhos. Quem não tem dúvidas sobre os sonhos, né? Então, Kardec, nessa questão 402, ele vai perguntar o seguinte: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Naquela questão 401, que eu acabei não lendo a resposta para vocês, os espíritos vão dizer que a alma não repousa com o corpo físico, porque o espírito está em constante atividade. E que durante esse sono físico, os laços do espírito se afrouxam com o corpo físico, permitindo, então, que o espírito entre em relação com outros espíritos. Em outras palavras, durante o sono físico, o nosso perispírito se desloca do corpo físico. Mas como nós estamos reencarnados, o nosso perispírito permanece ligado ao corpo físico pelo cordão prateado, pelo fio vital. Só que nós vamos ter nesse cordão prateado, nesse fio prateado, uma enorme elasticidade, permitindo que o perispírito alcance distâncias, possa ter outras atividades, enquanto o corpo físico permanece dormindo lá no nosso quarto, na nossa casa. Então, essa foi mais ou menos a resposta à questão 401. Então, na questão 402, Kardec quer saber mais detalhes dessa liberdade que tem o espírito. Quer dizer, eu deixo meu corpo lá dormindo e eu vou fazer o quê? Para onde eu vou? E não é só a questão do sono físico, né? Isso também vai abranger, por exemplo, não em relação aos sonhos, mas a emancipação da alma,
questões tais como o coma. A pessoa tem uma vida vegetativa no hospital, está em coma, seja ele induzido ou não, e aí o seu perispírito, ele está ali preso ao corpo ou ele tem liberdade? Então, é um assunto interessantíssimo para todos nós. Nós não temos ainda todas as respostas, mas algumas respostas os espíritos trouxeram nessa questão 402. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu ressalvo nessa resposta. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Algumas vezes, vê cenas do passado ou antevê o que poderá vir a acontecer no futuro. Bom, aqui nós já falamos um pouquinho sobre estes assuntos em outras questões. Primeira coisa, sobre o espírito ter mais faculdade do que em vigília. Quer dizer, várias vezes a gente já comentou aqui que o corpo físico, ele funciona como um aparador, como um contensor das nossas faculdades. Então, isso é muito claro de se perceber. Por quê? Porque os espíritos relatam nestes fenômenos da emancipação da alma, ou do desdobramento, vocês também vão ouvir esse termo, mas também em relatos de espíritos após a sua desencarnação, dessa sensação, e é real, de maior amplitude das faculdades, de maior percepção de onde se encontram, de quem são, das relações, da sua vida, via de regra. Então, o corpo físico é como se fosse um contensor das faculdades do espírito, como se estivesse restringindo as nossas faculdades espirituais. Então, quando há emancipação da alma, o espírito, temporariamente longe do corpo físico, possui maior amplitude novamente das suas faculdades. Quando ele retoma o corpo físico para acordar, ele volta novamente a ser contido nessa maior liberdade. Bom, então isso nós já falamos algumas vezes antes, e é isso que está dizendo essa resposta. Algumas vezes vê cenas do passado. Vejam só, lembra quando nós estávamos conversando nas últimas aulas sobre o esquecimento do passado? Sobre essas sensações que às vezes a gente tem de saber quem nós fomos ou de onde viemos, o que a gente precisa trabalhar ainda, os nossos atos errados, muito a nível de intuição. São muito sensações, ao invés de serem realidades conscienciais. A nossa intuição são, nós podemos dizer assim, esses pequenos acessos que nós vamos tendo ao material que nós temos guardado no nosso inconsciente. Então, todas as nossas experiências, quem somos, a nossa individualidade, assim como as personalidades que já possuímos, tudo isso está arquivado no nosso inconsciente. E então é possível este acesso esporádico, delicado, quase imperceptível a esse material das nossas lembranças pretéritas. E dizem os espíritos aqui que muitas vezes, durante o sono físico, o espírito que tem essa faculdade ampliada, suas faculdades ampliadas, consegue acessar imagens do seu passado. E aí ele retorna muitas vezes ao plano físico. Como nós não conseguimos manter essa lembrança 100%, nós temos dificuldade, nós vamos ver isso mais para frente, nós temos flashes. Flashes que muitas vezes parecem reais. A hora que a gente chegar no final dessa questão 402, os espíritos vão dizer assim que a gente precisa trabalhar essa percepção. Quer dizer, essa busca pelo autoconhecimento, ela deve fazer parte do nosso cotidiano, né? Não vale a pena fazer só no Réveillon, né? Aquela retrospectiva do ano para um planejamento do ano que virá. Não, esse olhar ele tem que ser constante, tem que ser diário, aliás. Por Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, você deve toda noite fazer relembrar aquilo que você fez, o que você falou, o que você sentiu, e avaliar as suas escolhas.
as suas execuções, vamos dizer assim. Então, o espírito, ele vai poder, durante o sono físico, com a faculdade mais ampliada, ele vai poder acessar estas imagens. Mas é muito interessante, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu algumas vezes comigo. São vezes em que eu posso contar na mão. E eu tenho a impressão de que eu nunca vou me esquecer destas imagens, destas cenas, destes pequenos filmes. Porque quando eu acordo, e geralmente isso acontece no meio da madrugada, eu sei que aquilo era real. Ou real relacionada a uma experiência do pretérito, ou real, por exemplo, em relação ao encontro meu com o espírito durante o meu sono físico. Então vocês vão perguntar, mas então você já teve esses flashes de vidas passadas? Tive. E por que você sabe que isso é real? Você sabe. Porque eu aprendi, no decorrer dos anos, a olhar, a buscar e a entender as imagens. Eu não sou alguém que lembra muito de sonhos, não. Raramente, aliás. Eu brinco, inclusive, que é mais fácil lembrar de pesadelos do que de sonhos felizes. Eu não me recordo agora de nenhum sonho feliz. Porque mesmo estas imagens, que para mim são muito reais e que se relacionam a experiências do pretérito, são imagens difíceis. Ah, mas por que então que você acessa? Porque eu preciso delas. Porque elas precisam me animar a prosseguir. Elas me dão mais ou menos uma ligeira ideia da minha tarefa a executar. Ou do campo da renúncia que eu tenho que ter, da resignação que eu tenho que ter, da força mesmo. Então, nós, espíritos, não precisamos só de alegrias para prosseguir. Muitas vezes nós precisamos olhar como estava pior antes para que a gente possa prosseguir. Às vezes a gente está vivendo uma dificuldade hoje e pensa que essa dificuldade é terrível. Né? E muitas vezes a gente não tem ninguém para passar a mão na cabeça da gente e ainda vem uma lembrança do pretérito de situações mais difíceis ainda, mas isso funciona como se fosse um choque. E aí você retoma no dia seguinte e fala assim, não, aquilo lá é que estava difícil, agora eu vou administrar. Agora eu sei por que eu estou vivendo isso aqui. Não vou dar conta. Então, mais ou menos funciona dessa forma. Mas eu queria dizer para vocês que é normal, segundo os espíritos, esse acesso a imagens de experiências do pretérito. Mas eles dizem aqui também que o espírito, durante o sono físico, na emancipação da alma, ele pode antever o que poderá vir a acontecer no futuro. E aí vocês vão se recordar do que nós falamos ontem, sobre profecias, né? Sobre a mediunidade de premonição. Então, o que nós falamos sobre o futuro ontem? Que, na verdade, quando você acessa essas imagens, você acessa imagens dentro de uma probabilidade, são possibilidades, porque ninguém pode prever o futuro. O futuro de amanhã eu estou fazendo hoje. E dependendo das escolhas que eu faça hoje, amanhã pode se alterar. Vocês vão se recordar que antes de comentar sobre a premonição, sobre as profecias, ontem eu comentei com vocês com detalhes sobre o livre-arbítrio. Nós não somos fantoches. Não há um determinismo absoluto. Ninguém veio com um plano reencarnatório traçado nos mínimos e infinitos detalhes. E isso seja engessado. Isso não acontece. O plano reencarnatório, ele traz noções gerais, encaminhamentos gerais, mas permite ao espírito o tempo todo liberdade de ação, escolha e ação. Então, mesmo dentro desse plano geral reencarnatório, eu posso modificar, nós falamos sobre isso. Eu posso antecipar ou adiar minha morte. Né? Eu posso dificultar uma doença, ou eu posso mesmo me isentar dela. Depende da minha vida agora, das minhas escolhas agora. Porque o objetivo da reencarnação não é punição. Nisso nós temos absoluta certeza. O objetivo reencarnatório é o aprendizado. Então, na medida em que você caminha de forma melhor no aprendizado,
muitas daquelas provas ou expiações que estavam previstas vão sendo dispensadas ou mesmo atenuadas. É essa a realidade que nós passamos. Então, quando nós falamos que durante o sono físico, na emancipação da alma, nós podemos acessar imagens das nossas vidas pretéritas e nós podemos também acessar imagens do futuro, estas imagens do futuro são imagens prováveis, possíveis. E muitas vezes eu vou acessar essas imagens para que acordando na manhã seguinte eu faça diferente, eu escolho porque eu não quero viver aquilo. Entenderam? Então, imagens do passado eu não mudo, eu vivi aquilo. Aquilo está arquivado no meu inconsciente. Imagens do futuro, muitas vezes são inclusive alertas dos mentores. Teve uma época, eu pegava muito estrada, dirigia muito na estrada, São Lourenço, Varginha, época de faculdade, e mesmo depois da faculdade eu ia, viajava muito, e eu confesso a vocês que eu estava exagerando na velocidade. E eu andei tendo uns 2 ou 3 sonhos, assim, que mexeram muito comigo, porque eu via claramente um acidente, e eu envolvida nesse acidente. Eu diminuí o peso do meu pé. Nunca sofri nenhum acidente esses anos todos, graças a Deus. Mas para mim, estas imagens podem ter sido trazidas, intuídas para mim, moldadas, projetadas para que eu acessasse durante a emancipação da minha alma, como um alerta para que eu não fizesse real aquilo que era uma possibilidade de vir a acontecer. Bom, mas vamos seguir. Ainda dentro dessa questão 402. Esses são trechos da resposta que eu separei para vocês, porque a resposta é interessantíssima. Eu sugiro que vocês leiam, é que para mim fica muito extenso e cansativo ler a resposta toda para vocês. Vocês vão ver que nós não vamos nem acabar hoje essa 402. Nós vamos estender até amanhã o estudo dessa questão. Bom, vamos lá. Adquire maior potencialidade e pode comunicar-se com outros espíritos desencarnados ou em emancipação também. Muitas vezes, sonhos estranhos podem ser o que vimos ou ainda veremos. Bom, então, primeiro, quando nós estamos emancipados, nós temos um maior potencial. As nossas faculdades se ampliam. Nós não vamos virar anjo e nem super-herói, mas nós temos estas faculdades perceptivas mais apuradas. E dentro dessa faculdade perceptiva mais apurada, eu posso ter comunicação com espíritos que já desencarnaram, ou com espíritos, também eles encarnados, mas emancipados durante o sono físico. Vamos dar um exemplo para vocês. Eu tenho pouquíssimas lembranças dos meus sonhos, como eu já afirmei, mas eu tenho companheiros, tanto do grupo mediúnico como da própria Casa Cefacis, que lembram-se melhor, né? E muitas vezes, nós até brincamos sobre isso, às vezes a gente chega no dia seguinte e fala assim, ontem nós estávamos trabalhando, e eu falo assim, é mesmo? Porque eu não lembro, eu tenho dificuldade extrema de lembrar. É mesmo aonde? E aí a pessoa me conta de experiências que nós vivenciamos juntos durante a emancipação nossa. Ou seja, nossos corpos estavam dormindo, cada um na sua casa, e nós nos encontramos, por exemplo, no Cefacis, e demos continuidade a tarefas na dimensão espiritual da nossa casa espírita. Mas não precisa ser necessariamente na dimensão espiritual da casa espírita. Nós podemos ter experiências em qualquer lugar. Lembrando que a minha alma, quando ela emancipa-se do corpo físico, ela permanece ligada pelo fio prateado ao corpo físico, mas esse fio é de extrema maleabilidade. Ele pode alcançar distâncias muito grandes. Então, é fácil para a alma que se encontra emancipada ir a outros locais, a outras dimensões, porque não há distâncias para o espírito. Interessante, né?
E aí, nesse outro trecho, muitas vezes sonhos estranhos podem ser o que vimos ou ainda veremos. É exatamente aquilo que eu falava, de você acessar imagens do passado ou você antever imagens possíveis no futuro. E isso pode ser trazido como imagens estranhas, porque o nosso corpo físico, lembram-se que eu falei para vocês que ele sempre funciona como um amortecedor? Então, vocês imaginem, quando eu retorno ao corpo físico, eu tenho experiências que o meu espírito passou, mas que não envolveu os meus órgãos físicos, inclusive o cérebro. Então, esse amortecedor que é o meu cérebro físico não permite que eu guarde com detalhes ipsis literis, vamos dizer, tudo aquilo que eu vivenciei durante a minha emancipação. Ah, mas tem espíritos que trabalham. Tem encarnados que trabalham assim, ó, a mediunidade, na qual ele desenvolve o desdobramento consciente. Existem inclusive espíritos que desdobram-se durante o sono físico, experienciam, aprendem, retornam ao plano físico, acordam e escrevem tudo o que vivenciaram. Mas veja só, é uma faculdade mediúnica, é uma característica daquele espírito. Ele foi certamente preparado antes mesmo da reencarnação para que seu aparelho fisiológico, adaptado ao seu espírito, pudessem funcionar com uma maior consciência destes períodos de desdobramento consciente. E é interessante, inclusive, que os espíritos relatam que muitas vezes eles nos auxiliam alguns instantes antes de retomar o corpo físico, através de passes, através de terapia magnética, para que nós recordemos mais ou esqueçamos aquilo que nós acabamos de viver no plano espiritual. Bom, nós vamos encerrar aqui por hoje, porque o nosso horário deu, mas amanhã, quinta-feira, a gente está de volta às 7 horas para esse nosso estudo rápido. Eu agradeço a presença do Anderson. O Anderson faz até um comentário aqui. Eu tive um sonho com o Robinho, estávamos conversando com um parente meu que estava com dificuldades de aceitação no plano espiritual. Depois, falando com o Robinho do meu sonho, ele, depois de dar aquela gargalhada gostosa, disse, não me lembro não. Pois é, Anderson. Então, é isso que acontece comigo também. Muitas vezes eu tenho os companheiros que falam assim, nossa, mas você falou? Eu falei, falei. Não todos, é claro que não tem significado nenhum para mim o fato de eu não lembrar, porque eu sei de tudo isso que nós estamos falando, dessas limitações que o meu próprio corpo físico tem. Né? Mas eu acredito, eu sei que nós temos atividades quando o nosso corpo físico dorme. Então, tudo aquilo que companheiros vêm me contar, que eu fiz ou que eu não fiz, eu trabalho a título de análise. Eu obtenho aquela informação, penso sobre ela e arquivo, sem desmerecê-la, mas também sem enaltecer, ok? Consciente da possibilidade e da efetiva atividade que nós temos. Mas a gente ri mesmo, viu, Anderson? É assim mesmo. Até amanhã, gente. Uma boa noite para vocês.